Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos felizes por mais uma oportunidade. Deus nos concede estar na casa do Senhor para aprendermos da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu vou ler com os irmãos Mateus capítulo 7. Quero agradecer o pastor Alex pelo convite de nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Ele me colocou no estreito, ele quer que eu aborde um tema que foi abordado pelo chefe. Eu não acho muito justo, mas nós fomos chamados, para fazer a obra do Senhor, então nós não temos mais muito controle sobre nós mesmos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sempre vou falar um negócio que Samuel falou. Samuel fez uma pegadinha e ele falou para Saul assim: por acaso tenho prazer em sacrifício ou em obediência? Aí ele vai falar para Saul: obedecer é melhor que sacrificar. Agora me fala se não é uma pegadinha. Existe sacrifício maior do que obedecer? A pior coisa que existe nessa terra é obedecer, gente. É o maior sacrifício que você faz na vida, é obedecer. E aí Samuel fala para Saul: é melhor, eu prefiro obediência. Então Deus estava falando para nós hoje, está falando que eu quero sacrifício sim, mas o sacrifício de obediência. Com base nisso, muito obrigado, pastor Alex. O chefão aqui tem me deixado de castigo, mas pastor Alex me deu uma oportunidade. Muito obrigado. Brincadeira à parte. Meu chefe é benção. Ele fala até que é meu amigo. Você é meu amigo, né, pastor? É meu amigo, pastor Firmino é meu amigo. Nós enfrentamos muita coisa junto ali em Jacupemba, e nós temos uma história. Temos ou não temos uma história? Não, foi a Adriana que me consagrou 2 vezes. O Senhor me chamou uma vez. Eu sou grato ao Senhor. Nessa conversa aqui, eu quero externar aqui minha gratidão. É isso que eu quero deixar claro aqui. Amém? Deus abençoe grandemente essa igreja, o nosso pastor, que sabiamente tem conduzido esse rebanho. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 7, eu vou ler os versículos, e o tema que o pastor Alex me pediu para abordar é um tema que o pastor Levi abordou, viu? Ó onde ele me coloca. E eu vou tentar aqui, da melhor forma, passar para os irmãos. Eu entendo que o que eu vou falar aqui, você provavelmente já ouviu, mas todo dia você come um feijãozinho com arroz, e nem por isso você... Não, e é necessário até, O feijão com arroz é necessário. Então, se eu falar algo que você já ouviu, é porque é o que Deus quer aplicar na minha e na sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 7 e o versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. O tema que o pastor me sugeriu é o tema que o pastor abordou, e é o perigo do ativismo religioso. Talvez tem pessoas que não estavam, que não teve a oportunidade de alimentar do que foi aplicado aqui, mas nós vamos falar um pouco sobre esse assunto com os irmãos. Para quem não sabe, a palavra ativismo, ela literalmente, se você buscar a etimologia, sempre que você for pesquisar algo na internet, você dá um Google lá, você procura o que significa tal, lê o que o Google te apresenta, depois você coloca a etimologia. Tudo o que você for procurar, se você colocar a etimologia, você vai ter algo mais aprofundado. E, literalmente, como se tratamos de coisas bíblicas, ele vai te dar a origem da palavra, de onde veio a palavra. Então, sempre que for pesquisar algo, aprofundadamente... Quer ver uma coisa que você procurar na internet agora? Por exemplo, se você procurar no Google, moleque, o Google vai te apresentar que é a derivação de uma pessoa agitada, um menino travesso, um menino que... literalmente é o moleque que a gente usa. Mas se você colocar a etimologia da palavra moleque, ele vai te mostrar que a origem dessa palavra vem de Moloque, que era um deus pagão,
que eles sacrificavam crianças jogando um forno quente, onde jogava crianças numa espécie de um tobogã, que essas crianças desciam e queimavam dentro desse deus Moloque. Então, para vocês terem uma noção, para vocês verem o quão melhor a pesquisa, se vocês colocar a etimologia da palavra. Então, quando pesquisar, pesquisa o normal, depois pesquisa também a etimologia, porque ela vai te dar a origem original do fato. Então, a etimologia da palavra ativismo deriva do latim que é activus. A etimologia remete diretamente à ideia de uma participação ativa para alcançar mudanças em questões sociais ou, principalmente, políticas. Amém? Então, quando pesquisar, usa a palavra etimologia, que ela vai te dar algo mais aprofundado. Então, nós vemos muitas coisas que nós fazemos no dia a dia e muito trabalho que nós fazemos no dia a dia, que esses trabalhos nos ocupam a um ponto de deixar o que realmente importa. Hoje em dia, se você for olhar para um pai de família, o pai de família está tão preocupado em manter a família que esquece que tem uma família. O tema da nossa EBO foi cuidando de ti mesmo. Então, os pais se preocupam tanto em querer uma condição boa para casa, que esquece que tem uma casa, que esquece que tem uma família. Eles querem tanto dar o melhor, e não está errado, querer dar o melhor para a sua casa, mas esquece que tem uma casa, esquece que tem uma família, esquece que tem filhos. Filhos não quer saber do seu dinheiro. Sua família não quer saber do seu dinheiro, ela quer saber de você. A sua família quer saber de você. E isso é cuidando de nós mesmos. E isso é cuidar de mim mesmo. Nós temos uma dificuldade, às vezes nós chegamos cansados do trabalho, e aí as nossas crianças querem, brinca comigo, faz isso comigo, e às vezes a gente não tem tempo, e realmente nós estamos muito cansados. E isso é o que é o maior presente que nós podemos dar à nossa família, é nos doar para eles, e não dar a eles o que eles necessitam, o que eles precisam apenas. Então, eu garanto para vocês, eu já até falei nesse púlpito aqui uma vez, tem muitos anos que eu falei isso aqui, que às vezes o seu filho, ele quer te ajudar em algo, por exemplo, uma criança, você está lavando o carro, já falei isso aqui, ele se oferece para ajudar a lavar o carro, mas você sabe que ele não vai te ajudar a lavar o carro, ele vai mais te atrapalhar. Sim ou não? Ele vai mais te atrapalhar, mas o fato dele estar ali, para ele, aquilo é momentos que ele está vivendo com você. E assim é nós com Deus. Tem coisas que nós vai mais atrapalhar Deus do que ajudar, mas só que Deus quer você ali, juntinho, onde Ele está te vendo. E por isso que às vezes você está ali e os seus filhos vão querer estar perto de você, não vai ajudar muito, mas vai estar no seu campo de visão. Nós vemos alguns casos na Bíblia de pessoas que correram demais, que fizeram demais, e nem tudo que nós fazemos na casa de Deus ou para Deus é o que Deus quer de nós. Então, o problema que nós temos que se atentar muito, que às vezes nós corremos muito, sendo que Deus não mandou correr desse tanto. Sendo que Ele não mandou correr essa quantidade que nós corremos. Então, nós temos que se atentar a esses detalhes. Às vezes, nós achamos que o importante é se ocupar, e realmente, se ocupar evita de pecar. Às vezes a gente se ocupar a mente, vai evitar nós de cometer erros. Em Samuel, no capítulo 7, tem um assunto muito conhecido, onde Davi, ele, após ele ter... Quantos me ouvem diz amém? Ixi, tem poucos. Quantos me ouvem diz amém? Davi foi um homem guerreiro, um homem de posses, um homem que, com a espada em mãos, com a espada no punho, nunca perdeu uma guerra. Né? As guerras que ele perdeu foram guerras seculares, foram guerras dentro de casa, mas o homem com a espada na mão nunca perdeu, nunca foi derrotado. Onde Davi estava e fosse para derrubar inimigos, ele era vitorioso. Então, o exército que enfrentava o exército de Davi, eles temiam o Davi estar no exército, porque eles iam ganhar, porque Deus era com Davi.
E com base em tudo que Deus fazia para Davi, Davi falou assim, não, vou construir uma igreja, vou construir um templo, vou fazer um templo para o Senhor. Irmãos, para prestar atenção, o que tem de errado em construir uma igreja? Isso é bacana, isso é louvável. O que tem de errado? Não, eu moro num palácio. Não, isso não é justo, Davi. Olha o pensamento de Davi, isso não é justo. Eu moro num palácio. Agora a arca está numa tenda. A arca está aí no templo. Não, isso não é justo. O melhor tem que ser para Deus. É por isso que nós vamos ver alguns sacrifícios que Davi vai fazer, né, ao trazer a arca. Você vai ver que cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava um boi. Depois que ele vai ver que não significava nada aquilo para ele. Aquilo era coisa material. O que não podia faltar na vida dele era a presença do Senhor. Vocês vão ver Salomão, ele vai contar quantas ovelhas eu tenho. Ele vai olhar quantas ovelhas ele tem lá. Contem quantas ovelhas eu tenho. E aí, tem 1.000 e não sei quantas. Essas 1.000 nós vamos ofertar ao Senhor. Aí a gente fala, nossa, mas 1.000, fazer um sacrifício de 1.000 ovelhas? Qual a necessidade disso? Não, porque ele entende que aquilo não significava nada, aquilo era bem material. O que não podia faltar, teve uma parte na vida de Salomão que ele era crente. Ele era crente não, né? Ele se desviava e se convertia, ficava oscilando. E aí ele sacrifica 1.000 ovelhas. 1.000 ovelhas ao Senhor. E aí a gente olha, nossa, que absurdo, que coisa estranha. E é porque eles entendem que aquilo era coisas materiais, era coisas que não excedia a presença do Senhor. E Davi, ele vai ter o desejo de construir uma casa para o Senhor. Aí o pastorzão, né, o Natan vai olhar assim, rapaz, essa palavra ela é boa. Essa palavra ela é boa, Davi, faz segundo o seu coração. Irmãos, não tem erro nisso. Não tem erro nisso. Só que o problema está, sabem em quê? Porque tudo que favorece a casa do Senhor, a gente pensa que pode. É porque tudo que vai agregar, e é bacana, né? A gente pensa que pode, não é assim que funcionam as coisas de Deus. Vocês vão ver quanta gente que errou por achar que estava fazendo certo. Não tem um ditado por aí, errou, mas a intenção foi boa. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não tem um ditado também por aí que fala de boas intenções? Tem um lugar aí que está cheio, né? De boas intenções, tem um lugar que está... E é verdade. É verdade, tem muita gente que vai para o inferno achando que está fazendo bem. E não é bem. Mas você sabe o que eu entendo com a atitude de Davi? Davi, ele quis construir um templo, aí Natan fala assim, poxa, o pastorzão ia ter uma igreja. Natan, agora, ele ia ter um lugar ali juntamente com os sacerdotes ali, aonde poderia ali ajudar nos trabalhos, um lugar para se reunir. E ele fala, Davi, a ideia é boa, faz isso. Faz segundo o seu coração. Aí quando ele vai para casa, Deus vai falar para Natan, você se empolgou, Natan. Eu não quero que Davi constrói nada para mim, não. E como que Deus vai rejeitar uma igreja, um templo? Como que Deus vai rejeitar? E quantas vezes, né, nós queremos fazer algo, a gente está tão empolgado e chega para o pastor, eu quero fazer, o pastor fala, não. E a gente sai daqui desviado, todo atormentado de espírito, porque o pastor fala não. Irmãos, é chato, mas você sabia que a melhor palavra para educar criança, para educar crente é não? Aí o pastor até reclama, porque ele só ouvia não do pastor Ralph. E a melhor forma de educar pessoas é não. Parece assustador isso, mas a melhor forma de educar um filho é não. Você quer ver você criar filhos fortes? Atormenta ele em casa. Eu não estou falando atormentar no sentido de diabo, não. É atormentar ele, dificultar a vida dele em casa. Você quer criar filhos fortes, homens fortes, dificulta a vida dele na sua casa. Errou, se vira para consertar. Quebrou, trabalha para consertar. Quando ele estiver na sociedade, ele é um homem preparado. Ela é uma mulher preparada. Agora passa a mão em tudo. Não tem jeito, não tem nada a ver, meu filho. Papai conserta. Está criando retardado. Desculpa, mas está criando retardado. Não, meu Deus, coitadinho do bichinho. Vem aqui. Irmão, está criando pessoas doentes. É por isso que tem pessoas, é por isso que está se multiplicando crianças com crise de ansiedade. Crise de ansiedade, irmão,
é pessoa que está esperando algo, está aflito com algo que vai receber. Criança com crise de ansiedade. Porque nós, às vezes, estamos pecando nisso. Criança sofrendo com traumas futuros, porque, às vezes, a gente não trata da forma que devia tratar. E tem hora que você corrige, tem hora que nós corrigimos, eu falo por mim, tem hora que eu corrijo meu filho, mas eu fico, poxa, não podia fazer assim. Mas lá dentro, assim, segura firme. Segura firme. Hein? Tem hora que dá uma peninha, assim, essa peninha vai destruir se eu não continuar. Aí você tem que se manter, porque senão você acaba perdendo. E aí Deus vai falar assim, não, Natã, mas aquela noite Deus diz a Natã, você não, chega para Davi e fala, você não construirá uma casa para me habitar. Mas Deus, e aí ele volta, Davi, Deus falou para você não fazer. Aí Davi vai ficar triste. Líderes, mas o Senhor, Deus constitui pessoas para nos liderar. Deus constitui homens para nos liderar. Mas quem dá a ordem para eles fazer algo ou não é Deus. Quem direciona esses homens são Deus. Ainda que eles vão tomar atitudes, às vezes, que não é o que Deus quer, mas Deus vai falar, opa, não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu chamei você para fazer, não. Então, são pessoas que Deus qualificou, mas que não pode se empolgar, você que está liderando algum departamento, você não pode se empolgar de fazer o que você acha, só porque vai dar certo, só porque está dando certo, e fazer. Nós temos que voltar o hábito de consultar a Deus. Irmãos, e por mais que se pareça difícil a resposta de Deus, compartilhe a causa. Chega para o grupo e fala, irmãos, eu pretendo fazer isso aqui, só que nós só vamos fazer com a orientação de Deus, vamos orar. E a oração, irmão, não tem conversa. A oração é um bem mais precioso que nós temos e nós não sabemos utilizar. Ei, a oração, ela é o bem mais precioso que nós temos para conectar, para abrir portas, e nós não utilizamos esse. É como se nós tivéssemos a senha para conseguir tudo, no bom sentido, e nós não usamos essa senha. Você sabe, por que você passa 1 hora no telefone e não percebe, e orar cochicha lá 2 minutos e já está lesado, já está com sono? Porque é batalha, gente. Se fosse fácil, não teria resposta, não era de Deus. Se fosse se você... irmão, é horrível orar. Não é bom orar, não. Eu falo no sentido para o corpo ali, físico ali, é fadigado orar, é pesado orar, é puxado orar. Não é bom orar. Fisicamente falando, não é bom. O corpo não quer. Às vezes você, não, eu vou ficar muito tempo aqui. É sacrifício. É necessidade. Então, por isso que às vezes a gente vai tomar atitudes que não é o que Deus quer para as nossas vidas, porque nós não oramos. E às vezes nós oramos, aí, uma vez eu ouvi um sermão, um camarada aplicando que uma aplicação, uma comparação que diz que tem gente que vai chegar no céu lá e Deus vai passear com ele assim, isso não é bíblico, mas faz sentido. E Deus vai caminhar com ele assim pelo céu, assim, vai olhar tanta coisa grande assim, Johnny, ó, fala assim, ó, tá vendo aquilo ali, ó? Aquilo foi o que você estava pedindo tanto tempo, você lembra? Faltava 2 dias para você receber. Você desistiu. Não, tá vendo aquela outra porta ali? E ele, o que é isso aqui? Tudo lindão. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui é aquilo que você estava preparando. Você faltava 2 horas para receber. Aí você pegou e abandonou. E isso é muito comum em nós. E isso acontece muito conosco. Um camarada que foi fazer uma coisa que qualquer um de nós aqui talvez faria. Usar. O pessoal estava transportando a arca, aí usar vai e mete a mão na arca. Talvez fosse você metia a mão na arca também. Por quê? Longe de mim deixar a arca do Senhor cair no chão. Deus me livre, deixar a presença cair no chão. Não, mas Deus falou que você podia colocar a mão na presença? Deus falou, era uma coisa bacana. A intenção era boa, mas para Deus não tem esse negócio de intenção boa. Para Deus a vontade dele prevalece. Para Deus o que importa é a vontade dele, na minha e na sua vida. A nossa vontade. Você sabe qual o maior problema de nós cristãos? É porque, e eu sempre digo isso, Deus ele é Senhor universo. Deus é Senhor de tudo. Mas no sentido de herdar a salvação, Deus só é Senhor de quem é servo. Então Deus não é Senhor de todo mundo. Quantos me compreendem? Diz amém.
Deus é Senhor, soberano, sobre tudo. Até no inferno Ele é Senhor. Mas, para herdar o céu, Deus não é Senhor de todo mundo, não. Porque, para herdar o céu, entra aquela palavra que Samuel falou. Teria eu prazer em sacrifício ou em obediência? Porque, para ter Deus como Senhor, tem que ser o quê? Aí entra aquela palavra puxada, né? Tem que ser servo, tem que ser obediente. Para ter Deus como Senhor, primeiro eu tenho que ser servo. Deus só é meu Senhor se eu for servo. E aí? Ele só é meu Senhor se eu for servo. Se eu não for servo, Ele não é meu Senhor. Eu não tenho contato nenhum com Ele, não tenho vínculo nenhum com Ele. E isso é pior ainda. Se eu não sou servo, Deus não é meu Senhor. E é por isso que às vezes E Uzá vai lá, toca na arca, na intenção de proteger a arca. Mas Deus não tem culpado por inocente. Por que eu digo isso? Porque não era a maneira correta de transportar a arca. Então, ainda que a intenção dele era boa, mas o comportamento anterior era errado. O comportamento de carregar a arca não era sobre bois, era sobre os ombros. Então, não importa se a intenção é boa, se o começo está errado. Não adianta fazer coisas boas se no começo já errou. Porque as coisas de Deus, o importante é o final. Mas se começou errado, vai dar errado. Não adianta, não tem conversa. Se começou errado, vai dar errado. O que começa errado, dá errado. Não adianta essa de, vamos bular o sistema aqui, vamos jampear, né, que fala, né? Naquelas máquinas lá, que muita gente faz isso nas empresas. Tem o sensorzinho lá, eles vão lá e colocam um papelãozinho, um negócio aqui, jampia lá o sistema, aí o negócio fica passando para cá, aí depois acontece o acidente. Por quê? Está burlando o sistema, tá fazendo uma gambiarra, né? Aqui não existe esse negócio de gambiarra, mas nas empresas acontece muito. Não, é lá em Cotia. Pedro queria, aqui ó, pois não adianta. Aí a forma que ele estava fazendo errado. Teve um momento que os discípulos, eles quiseram defender Jesus, de não ir para a cruz. E aí Jesus olha para Pedro assim, Pedro lá na sua expertise, ele já corta a orelha do soldado, do discípulo, do sumo sacerdote, e Jesus olha para Pedro assim, Pedro, o que passa na sua cabeça, meu filho? Jones, o homem estava indo para a cruz, Pedro só estava defendendo Jesus. Não, você não vai morrer não, aqui. Não, com nós aqui, tem uns irmãos que a gente precisa do nosso lado, né? Ninguém vai pôr a mão aqui não. Não, sempre a gente tem aqueles amigos assim que é mais ousado, né? Assim, vai, coloca a mão aí para você ver. E foi isso que Pedro fez, coloca a mão em Jesus aí para você ver. Esse aqui eu cortei a orelha, mas o próximo, vem. Aí Jesus olha para Pedro, o que você está pensando, meu filho? O que você está pensando? Ei, Pedro, deixa eu falar para você, no estilo mineiro que eu sou, né? Eu não vim para isso não, Pedro. É por isso que eu já fiz essa aplicação aqui, é por isso que Jesus vai chamar Judas de amigo e vai falar com Pedro para trás de mim, porque quem afasta Jesus da cruz é inimigo de Deus, e quem te leva para a cruz é amigo de Deus, e Judas aproximou Jesus da cruz, e por isso que ele chamou Judas de amigo. E ele vai falar para Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu pedi o Pai legiões agora aqui, e ele vinha aqui e exterminava todo mundo. E Deus lá precisa de legião para exterminar alguém? Quantos soldados aquele anjo matou, aqueles assírios lá? 185 mil soldados. Um anjo. Aí Deus também, Jesus Cristo também, ele não é muito paciente nesse momento, não. Se eu quisesse, filho, eu pedia uma legião. Sendo que lá atrás, um anjo matou 185 mil. E uma legião era composta de o quê? De 6 mil a 8 mil anjos. Olha só, se eu quisesse, meu filho, se eu quisesse sua defesa, e tem hora que Deus vai ser rude conosco, vai assim, se eu quisesse que você se intrometesse, eu pedi o Pai para fazer, não você. E ele mandava anjo aqui, e acabava com tudo, mas eu não fui chamado para isso. Pedro, entende, eu não fui chamado para isso. Eu tenho que viver. Teve um momento que eles queriam nomear Jesus como rei, Jesus fugiu. Eu falei, opa, não foi para isso que eu fui chamado, não.
a intenção de vocês é bacana, né? Só que não foi para isso que eu fui chamado, não. E aí Deus, Jesus Cristo, foge deles novamente daquela situação, porque a intenção era boa, era um amigo defendendo o outro, mas não era o propósito de Deus. Não era o que Deus planejou. Não era o que Deus projetou para aquela ocasião. Então, tem coisa que nós fazemos que nós temos que consultar se o Senhor está. Se é a vontade do Senhor. Irmãos, e pasmem com o que eu vou aplicar aqui, ó. Todas as vezes que Deus promete algo na sua vida, o diabo vem primeiro. Todas as vezes o diabo vem primeiro. Isso é fato. Faz prova para vocês verem. Não aceitam qualquer coisa não, porque depois ainda nós temos coragem de falar, mas o Senhor falou que ia acontecer. Eu falei, mas não falei o momento. E você não me consultou antes de tomar posse disso aí. Então, eventos que nós trazemos para as nossas vidas, são ventos que nós acumulamos nas nossas vidas por conta de achar que está fazendo certo, de achar que aquela é a coisa correta de se fazer. Então, Deus manda Pedro, Pedro, guarda essa espada. Entende que Deus não mandou Pedro jogar a espada fora, não. Aí vocês entendam como quiser. Deus não mandou ele jogar a espada fora. Então, Deus estava com um homem ali no meio, que tinha uma espada na cintura. Mas não era para matar crente, não. Não sei para que era também. Não sei se era para limpar peixe, mas ele tinha uma espada ali na cintura. Depois a gente estuda sobre esse porquê. E Deus manda ele guardar como se... E que Jesus Cristo, irmão, o Todo-Poderoso, o qual você está aqui, o motivo de você estar aqui, ele não tem necessidade nenhuma de eu e de você, não. Ele não precisa de nós para nada. Mas Ele conta comigo e com você. Ele conta com você. Até porque o motivo de você estar aqui foi um pacto que você fez com Ele. Foi uma aliança que você fez com Ele. Foi um propósito que você fez com Ele. E Ele aceitou de bom grado esse propósito e te recebeu aqui hoje. Nós temos até a mania de falar, quem devia ouvir não está aqui. Conversa fiada. Está aqui quem precisa ouvir. Só veio aqui hoje quem precisa realmente de ouvir. E eu não estou falando no sentido de que não precisa de uma palavra, todo mundo precisa, mas aqueles que sabem da necessidade, é igual a oração ora quem tem necessidade. Não está vindo orar porque não precisa? Não, precisa sim, mas é que não tem força para vir orar. Então está aqui porque sabe da necessidade, sabe o quão necessitados nós somos. Se vocês for olhar, os homens mais exaltados na Bíblia, no sentido de Deus ter exaltado eles, são homens que reconheceram que afasta de mim, Senhor. Não, afasta de mim. Vocês lembram de Isaías? Ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Afasta de mim, Senhor. Paulo, ele vai dizer outra vez também, Senhor, eu sou o pior, eu sou o mais miserável dos pecadores. Um homem santo igual foi Paulo. For comparar com nós aqui, nós temos que levantar a mão de novo. É preciso até nós levantar a mão de novo, Senhor, perdoa aqui, me aceita aí. Aí Paulo vai falar assim, eu, o pior dos pecadores. Às vezes, se tratar de nós, fala assim, eu, Senhor, um pecador mais ou menos. Eu que sou um pecador mais ou menos. E Paulo, ele diz, eu sou o pior, o mais miserável dos homens. Só quando que a pessoa vai dizer isso? Só quando ela está ali na presença, ali que ela vê o quão pequena ela é, o quão ele não consegue levantar o seu rosto diante de quem está na sua frente, que é o Deus Todo-Poderoso. João, quando ele... no Apocalipse vai falar assim que ele caiu de bruço ali na presença do Cordeiro, na presença de Jesus Cristo, e ele não levantava o rosto, não conseguia levantar, só vê a grandeza, só vê o quão pequeno nós somos quando nós estamos na presença de Deus. Literalmente é aquela frase que tem, né? Quanto mais perto de Deus, nós reconhecemos o qual nós somos falhos e pecadores. Quanto mais aproximamos de Deus, e é por isso que o perigo, no bom sentido, de você aproximar de Deus é porque você vai ver que você não é nada. É por isso que é por isso que eu uso aquela frase, que a Bíblia, ela é o livro que quanto mais você lê, você descobre que você não sabe de nada. Quanto mais você lê a Bíblia, você descobre o quanto você é ignorante. Você fala, misericórdia, Deus. Tem gente que fala por aí, né, que na Bíblia tem 365 vezes, não temos. Aí todo mundo, eita glória. Isso é conversa fiada, irmão. Isso é conversa, a Bíblia não... E a Bíblia não precisa falar
365 vezes que não temas não, para eu ser abençoado, para mim não temer não, ela precisa falar uma vez só, Johnny. Se a Bíblia falar uma vez, não temas, pronto. Eu tenho que trazer aquilo para o meu coração, eu tenho que trazer aquilo para a minha vida. Nós criamos muito amuletos, jargões, que é igual Provérbios. Provérbios tem 31, é um para cada dia. Não necessariamente eu preciso ler Provérbios todos os dias, não, mãe. Vai me ensinar muita coisa? Vai, mas se eu ler um Sermão do Monte, eu vou aprender mais que um provérbio. Olha o Sermão do Monte. Provérbio vai ensinar você a ser sábio, mas o Sermão do Monte vai ensinar você a ser crente. Olha só, olha o Sermão do Monte. Olha o provérbio. Não fala muito, para você não ser um tolo. Né? Guarda a sua língua, para você ser considerado sábio. Aí, olha o Sermão do Monte. Rapaz, vocês ficam marcando churrasco por aí, ficam convidando os amigos, né? Vocês não têm parte comigo, não, uai. Parte comigo tem aquele que faz um churrasco e convida aquele que odeia. Parte comigo é aquele que faz uma festa e convida quem não quer saber da vida dele. Esses têm parte comigo. Agora vocês fazem um churrasco e convida quem ama vocês? Que galardão tem nisso? O ímpio não faz isso também? Aí. O que é um provérbio perto de uma palavra dessa aqui? É mais ou menos assim, rapaz, a palavra é boa. Aí vem Jesus e Jesus, ele tinha muito isso. As pessoas autossuficientes ali, achavam que estava por cima, mas Jesus com a palavra. O momento do apedrejamento. Ninguém tinha argumento para salvar aquela mulher. Ninguém tinha argumento para salvar aquela mulher. Não tinha ninguém que podia salvar aquela mulher. Aí Jesus, eu não vou proibir vocês de apedrejar essa mulher, não. Faça conforme vocês querem. Mas primeiro, quem nunca pecou? Quem nunca pecou? Ei, eu não estou proibindo não, tá, gente? Pode apedrejar. Mas quem nunca pecou, pode jogar a primeira pedra. Quem era o corajoso? Quem ia ter coragem de jogar uma pedra naquela mulher, gente? Essa palavra, ela foi ameaçadora. Porque se uma pessoa no meio daquelas outras jogasse uma pedra, o que aconteceria com essa pessoa? Ela seria apedrejada. Porque ela estava cometendo o pecado de mentir. Quem viveu na terra e não pecou, gente? Então, Jesus, ele sempre teve as suas maneiras de tratar de nós. Agora, o fato... Paulo quis pregar na Ásia, um assunto muito interessante também. Olha isso aqui, gente, presta atenção. Paulo, ele quis pregar. A palavra nos orienta para ir por todo mundo pregar o evangelho. Em tempo e fora de tempo, né, John? Tempo e fora de tempo. A Bíblia manda pregar o evangelho de tempo e fora de tempo. Aí, Paulo, ele quis pregar o evangelho, Atos capítulo 16, ele se preparou para ir pregar a palavra na Ásia. Quem proibiu ele? Espírito Santo. O Espírito Santo proibiu Paulo de ir pregar na Ásia. Olha só. A ideia de Paulo era ir pregar na Ásia e o Espírito Santo. Não. Nós não nos mandamos, irmãos. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Nós não nos mandamos. O segredo do crescimento que nós temos que almejar, nós temos que alcançar, é quanto mais se humilha, maior é. Aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos. Por que isso não entra na nossa mente? Por que esse complexo de exaltidão, de querer ser grande, não sai de nós? Isso é ausência, infelizmente, pastores, isso é ausência do Espírito Santo. Esse ar de grandeza em mim, isso é ausência de Deus. Porque, como eu já coloquei aqui, quanto menos de nós, mais nós reconhecemos que não somos nada. Então, a Bíblia dá o segredo para ser grande. Faz um teste. Começa a tratar bem quem te trata mal. Né? Parece que falar é fácil, né? Mas não é, gente. É porque é que a Bíblia ensina dessa forma. E existe esse ar de superioridade em nós. Então, Paulo, ele se preparou, aí deu o Espírito Santo, impediu de pregar na Ásia, e tentaram ir a Bitínia ali, mas o Espírito Santo de Jesus ali, o Espírito Santo de Deus, não permitiu. Eles queriam ir a Bitínia e falaram assim, não vai. Não é o momento.
não é o que eu quero. Era pregar. Era pregar, não tem coisa mais preciosa. O sábio escreveu, quem ganha alma é sábio. Preciosos são os pés dos que anunciam, o profeta vai anunciar que preciosos são os pés do que anuncia boas novas. Preciosos são. E aí aqui o Espírito Santo vai falar para ele, não é por aí, não vai por esse caminho, não é o que eu quero. Coisas boas, coisas bacanas, mas não é o que Deus preparou, não é o que Deus projetou para a sua vida. Não se assuste, irmãos, você foi chamado para servir, e servir não é pegar do começo ao fim, fazer sem parar. Eu falo sempre, e eu uso uma frase, quem trabalha demais, tanto no secular, ou como para Deus, quem trabalha de Deus, eu vou falar no secular, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, não. Não tem tempo, é que a pessoa vive trabalhando. Existe um provérbio que ele diz, não é bíblico, ele diz que o homem, ele perde a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. De tanto trabalhar para obter algo, e às vezes não tem tempo de usufruir. Eu fui no velório ontem, e eu falei para um moço, a mãe desse moço morreu, e a gente estava no velório, e eu falei com ele, rapaz, você sabe o que é interessante de juntar dinheiro? É que às vezes você morre, e pessoa que você nem conhece vai gastar seu dinheiro. Pessoa que você não faz ideia, e está lá curtindo o seu dinheiro, porque você já foi, morreu. Ficou lá para alguém gastar. Então, nós se apegamos demais com as coisas materiais. Nós achamos que nós devemos ser imparáveis, incansáveis, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós cuidamos de nós. Os pastores no passado, eles pecavam muito no sentido de se doar demais à igreja e às vezes deixavam suas casas. Eu aprendo muito com o testemunho desses homens, porque eu entendo que primeiro eu vou ter que ser sacerdote no meu lar. Primeiro eu tenho que cuidar bem da minha casa. A primeira pessoa a dar glória na igreja quando eu estiver aplicando o sermão tem que ser minha esposa. Inclusive ela não está aqui porque ela deu uma de criança, foi brincar de pique-bandeira com os meus meninos lá e caiu lá, se relepou toda lá. Eu falei assim, coisa saudável isso, mas está lá, toda travada. Mas a primeira pessoa a dar glória tem que ser meu filho. Ele tem que ouvir o sermão que eu aplico aqui. Falo, glória a Deus na vida de papai. Aleluia. E a minha esposa, ela tem que ver ali e falar assim, Deus é na vida desse homem. Porque se isso não acontecer, eu posso até camuflar aqui, mas uma hora a máscara cai. E eu estou falando de se doar demais e não cuidar do que tem de cuidar. Eu não estou falando de viver de aparência. Eu estou falando de dar importância ao que é importante. É igual aquela frase, o importante é o que importa. Então é dar importância ao que realmente importa. E o que importa? Eu tenho que ser sacerdote no meu lar. Eu tenho que ser exemplo no meu lar. Meu filho, ele já fala comigo. Às vezes, sou até mal educado às vezes. Eu falei, pai, que eu fico lá, eu joelho com eles para orar, e aí eu fico olhando eles. Aí o Pedro fala, você não vai orar não, pai? Eu falei, toma jeito, rapaz, vai orar, eu estou aqui para orar com vocês. E às vezes, o pequenininho é mais de oração, né? O pequenininho ele fica lá, só o Espírito Santo que entende. Mas Pedro tem que ficar, vai Pedro, ora menino, fecha esse olho. Mas nós temos que exercer isso nas nossas vidas. Então, Paulo, era uma coisa bacana? Era, mas o Espírito Santo falou, não. E tem coisa mais importante que pregar o evangelho nessa terra, meus irmãos? Não tem. Não tem. E foi para isso que nós fomos chamados. E ele vai cobrar isso de nós, vai chegar um momento que ele vai cobrar isso de nós. O assunto que mais se aplica ao ativismo religioso, nós vamos ver na vida de Marta e Maria. Irmãos, tudo estava acontecendo, Jesus estava na casa de Marta, e em nenhum momento Jesus chamou a atenção de Marta, falou assim, Marta, senta aqui para me ouvir. Em nenhum momento Jesus falou assim, eu vou começar a falar agora, vem todo mundo para a sala e vem me ouvir. Em nenhum momento Jesus fez isso. Então, ela estava ocupada fazendo as coisas necessárias, ela estava ocupada fazendo as coisas, vamos dizer que na casa de Deus,
Só que ela se ocupava demais a ponto de deixar o que era importante de lado. Ela está ocupada fazendo as coisas para Jesus, que perde a chance de estar com Jesus. Às vezes isso acontece com nós. Às vezes nós se ocupamos demais em querer dar o melhor para Jesus, que às vezes nós não percebemos que Jesus está ali e só quer aquilo que eu falei no começo do sermão. Só quer aquilo que seu filho quer. Ele não quer seu dinheiro. Ele não quer seu trabalho. Ele quer sua atenção. Ele quer que você brinca com ele. A sua criança quer que você brinca com ela. A sua criança não quer comer do bom e do melhor apenas. Ela quer sua atenção. E aqui, a ocupação nos cega. A ocupação. Você pode ver que nas empresas, geralmente tem aquelas pessoas que é muito velha no setor. Ela fala, eu não preciso disso porque eu tenho 20 anos que eu faço isso. Eu não preciso me preocupar com o EPI porque eu tenho 20 anos que eu faço isso. Irmãos, na casa de Deus não existe tempo de casa. É por isso que a palavra de Deus ela vai dar um tapa, no bom sentido, em nós, quando fala dos trabalhadores, que chegou um de manhã, um meio-dia, um de tarde, no finalzinho do tempo. Então, tempo de casa, tempo de trabalho, nunca vai suprir a presença. Aquilo que você faz de melhor nunca vai suprir um minuto da presença do Senhor. Marta estava muito ocupada, Jesus deixa claro para ela ali, no sentido ali, ela estava muito ocupada. Isso é exatamente o que acontece quando a religião vira correria. Quando a religião é mais importante do que o foco da religião. Quando a religião é prioridade, as tarefas e eventos, as agendas, mas a devoção ela não é verdadeira. Tem gente que tem agenda a semana toda e ela não tem tempo para Deus. Como que eu vou trazer algo para vocês se eu não sento para ouvir? Igual, eu até falei para o pastor Alex e o pastor Miguel sabe muito bem, o único lugar que eu saio na terça-feira é se for atender aqui. Eu só venho se for aqui ou se meu pastor me mandar em outro lugar que seja nossa igreja, nosso tempo. Mas eu só, irmãos, entenda como quiser. Eu já falei com ele ali agora, eu fui levar ele na igreja e falei que ele estava a pé. Eu falei, eu só vou porque é na sede. E na sede, igual eu disse para vocês, aqui a gente não pode rejeitar não. Aqui é nossa casa, aqui é nossa base, igual dizia o saudoso pastor Ralf. Aqui é nossa base, aqui é nosso quartel-general. Então, e tem gente que não está nem aí, irmãos. Não está nem aí, quer apresentar um trabalho bom às vezes, mas não está aí para esse momento aqui de estar na casa do Senhor. Continua aqui, Jesus, Maria representa a prioridade correta, enquanto Marta apresenta o ativismo religioso. Enquanto Marta trabalha, Maria se assenta aos pés do Mestre. Jesus deixa claro que a comunhão vale mais do que as atividades. A comunhão vale mais do que se apresentar, fazer bem feito, estar presente, mas a comunhão ela é mais importante. Comunhão é mais importante. Você pode ver que a família que ela está bem, o cônjuge está bem um com o outro, você pode ver que o pau está quebrando na empresa, mas ele sabe que quando ele chegar em casa, ele está bem com a esposa, ela está bem com o esposo. Mas quando está mal em casa, aí o trem desanda em tudo quanto é lugar. O trem desanda em tudo quanto é lugar. Jesus não reprova o serviço. Jesus não reprova o serviço. Jesus reprova a distração. É por isso que se você for estudar a teologia, e eu sempre gosto de alertar que tem gente que usa esse microfone aqui, usa esse lugar aqui para falar, né? O negócio não é teologia não, gente. Todo dia que você está aqui, você está estudando teologia. Toda escola bíblica dominical que você está aqui, você está estudando teologia. Todo lugar que você reúne para falar de Deus, você está estudando teologia. Aí tem gente que usa isso aqui e fala assim, tem gente que está preocupada com teologia. Nós estamos sim preocupados com teologia, porque teologia é estudo de Deus. Nós estamos preocupados em estudar sobre Deus, de aprender sobre Deus. O que Ele se revelou, o que Ele se deu a ser revelado, nós temos que saber. Então, Deus ele não reprova o serviço, Ele reprova a distração. E na teologia ela ensina, na hermenêutica, homilética, ela vai ensinar que até o meu traje, ele não pode roubar
o que é principal. Como assim que o traje vai roubar? Às vezes eu vim para cá com uma calça amarela, um negócio apertado, vocês não vão prestar atenção no sermão, vocês vão prestar atenção na calça colada. Irmãos, o paletó abotoado aqui, vocês não vão prestar atenção na palavra, vocês vão ficar olhando e rindo aqui, ó. E a Bíblia reprova isso, pastor. A Bíblia reprova. A Bíblia reprova. Nada pode tirar a atenção da palavra. Conversação, andação para lá e para cá, tudo isso rouba a atenção. Então Deus não reprova o serviço. Ele reprova as distrações. Então, olha só, e por se tratar de algo espiritual, qualquer coisa distrai, gente. Qualquer coisa distrai. O seu jejum que você está lá fazendo. Se você não vigiar, você já comeu meio mundo. Isso é distração. E não é porque que você é fraco, não. É porque o inimigo ele vai colaborar para que você não mantenha aquele propósito. Distrações. Deus não reprova o serviço, Deus reprova as distrações. Então, o serviço ele é necessário, mas as distrações Deus reprova. Jesus, ele vai reprovar a distração. O problema não é servir, é permitir que o serviço substitua a presença de Deus. Servir é necessário, mas o servir, ele não pode ser superior à presença de Deus. Quando isso acontece? Quando eu estou focado muito em trabalhar, tem pessoas, eu falo isso porque eu vejo, lá, às vezes acontece, lá na congregação, o diácono ele chega já tão na intenção de fazer alguma coisa, que ele nem chega e dobra o joelho e ora não. Já vai fazer o que tem de fazer. Eu fico olhando, mãe, não foi assim que nós aprendemos. Não é assim, não. Primeiro, é por isso que o serviço mais bonito na casa de Deus é o serviço de diácono, porque o diácono é aquele camarada que chega primeiro, ele ora, e se for possível, ele acerta tudo e abençoa o que tiver de abençoar, e depois ele age. Eu lembro uma certa vez, o que pastoreava em Jacupema era o pastor Firmino, e uma vez eu estava na porta, eu fui um diácono, primeiro você serve, para depois eu te chamar. Eu estava na porta e chegou um camarada desse tamanho assim, irmão, não é mentira, tá? Era desse tamanho, um negão, desse tamanho, com um facão, ele era lagoano, e um facão desse tamanho assim, ó. Aí eu estava na porta, eu já fui magro, John. E eu lá na porta, lá, no portão, e ele chegou brabo, e eu segurei no braço dele aqui assim, ó, a minha mão ficou um terço só do braço dele, que o braço dele era assim. Falei assim, ô moço, o que foi? Calma aí. E aí eu consegui evitar que ele entrasse por aquela porta. Aí ele pegou e rodou, né? Aí tinha 2 fortão lá. Falei, graças a Deus, os meninos vão resolver lá. Os 2 diáconos conversando lá, quando eu fui ver, o lagoano estava entrando na outra porta, com o facãozão na mão. Ninguém sabe disso. Mas aí eu corri lá, falei, vem cá, moço. Aí consegui tirar ele para fora, graças a Deus, na paz. E eu acho que a mulher tinha aprontado com ele lá, ele estava desesperado. Mas, se a gente vai fazer, tem que fazer bem, tem que fazer com atenção e em espírito, porque qualquer coisa rouba a nossa atenção. Então, nós não podemos deixar nada na casa do Senhor roubar a atenção. O ativismo religioso, ele nos leva a perder a salvação. Isso leva ao texto que eu li na introdução. Que muitos vão chegar naquele dia, aí pode pessoas levantar, mas não se aplica disso, se aplica também. Eu preguei. Tem pessoas que fazem, irmãos, as coisas na casa de Deus e pensam que é salvo e não é. Tem pessoas que fazem bem feito e na mente dele, infelizmente, não é de propósito. Não é de propósito. Ele pensa que ele é salvo, mas não é, pastor Alex. Tem pessoas que fazem serviço bonito, louvável, coisa mais linda, mas não é salvo. Está faltando, precisa acertar algo. Tem pessoas que é camuflada no sentido de ela tem uma mágoa, ela tem a palavra é ranço, né? Ela tem um ranço de alguém, ou ela corre demais e ela pensa que está fazendo o certo. Não é o certo, não é o certo. Então Jesus ele reprova as distrações. O problema não é servir, é o ativismo, é o foco demais em algo e deixar de lado o que é importante. Fazer muito para Deus, mas gasta pouco tempo com Deus. Faz muito para Deus, mas gasta pouco tempo com Deus. Confunde movimento com a espiritualidade. Acha que onde tem movimento, Deus está, e não é assim. Perde a sensibilidade espiritual. Se tem algo que nós não devemos perder, como o salmista disse, de tudo que se deve guardar,
Guarda o coração, porque dele procede, né, o que é de bom, o que é de ruim. Então, se tem algo que nós não podemos perder na nossa vida, é a presença do Espírito Santo. Davi foi um homem horrível, se falando de pai de família, mas ele era um homem quebrantado, ele era um homem que rasgava o coração e Deus falava, como é que eu vou resistir a um coração desse? Por isso que tem vezes que pessoas que somem da igreja, e quando ela volta, ela pula, ela chora, e nós até julgamos assim, estava onde? Mas quando chega aqui, se entrega. É disso que Deus está falando aqui hoje. É quando chegar aqui, se entrega, esquece os boletos, irmão, todo mundo aqui tem problema. Esquece as contas, quem cuida de você, o guarda que vigia a sua vida, não dorme. O guarda que te protege, ele não tosqueneja, ele não cochila. Ele te guarda dia e noite, esquece problemas, aqui é o momento de servir. Ele me chamou e chamou você para esse momento, dedicar a Ele. O guarda, ele não cochila, nada passa desapercebido, nada, ele é suficiente, ele é total, ele é na totalidade, ele é tudo que você precisa. Conta para pagar, se você morrer amanhã, já era a conta, o que importa é a eternidade. O que importa é o que você vai viver com Ele na Nova Jerusalém. Então não se apegue, não se martirize com bens materiais, não se martirize com problemas materiais. Deus não te chamou para isso, Deus está falando com você aqui, Deus está falando comigo aqui. Não se apegue às coisas materiais, mas antes busca o reino de Deus e a justiça dEle, porque tudo vai se acertar. Deus abençoe essa igreja. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Esaú Américo. Quer moral maior? Pastor Esaú Américo. Nem todos os que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu.